Salmo 47. Diz assim: batei palmas, todos os povos, celebrai a Deus com vozes de júbilo, pois o Senhor Altíssimo é tremendo. É o grande Rei de toda a terra. Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Salmodiai a Deus, cantai louvores. Salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Deus é o Rei de toda a terra. Salmodiai com harmonioso cântico. Deus reina sobre as nações. Deus se assenta no seu santo trono. Os príncipes dos povos se reúnem. O povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Ele se exaltou gloriosamente. Vamos mais uma vez orar e que nesse instante todos nós assim nos coloquemos diante de Deus e que seja o nosso desejo que Deus fale ao nosso coração. Oremos. Santo Deus, graças te damos e rendemos a Ti toda a honra e toda a glória. E neste momento nós pedimos que a palavra do Senhor seja aplicada em nossos corações e que ela faça diferença na nossa vida, no nosso viver, no nosso proceder, na maneira como nós nos dirigimos a Ti e que, ó Deus, sejamos aperfeiçoados. Nós pedimos e rogamos em nome de Jesus. Amém. Eu quero começar refletindo nesta noite, primeiro fazendo uma referência e dando louvores ao Senhor pela programação que foi realizada ontem à noite pelos jovens da nossa igreja. Foi uma live de louvor e de adoração, né? Todos que puderam acompanhar, creio que puderam perceber que, de fato, Deus foi honrado, Deus foi exaltado através da vida dos nossos irmãos, dos nossos jovens, e com esta palavra também incentivar para que os nossos irmãos continuem firmes no propósito de dedicarem suas vidas para o louvor e para a adoração do Senhor. Nós vemos que existem tantos jovens vivendo longe do Senhor, sem se preocupar em dedicar suas vidas a Deus, mas nós agradecemos a Deus porque o Senhor tem abençoado os jovens da nossa igreja, tem usado suas vidas para a exaltação do nome do nosso Deus. E certamente quando nós falamos de adoração, quando nós pensamos no momento que nós tivemos específico nesta programação, nós pensamos na exaltação do nome do nosso Deus. Nós pensamos na exaltação do Senhor, porque Ele é aquele que é digno de honra, de glória e de todo louvor. Aqui nós temos um salmo que trata a respeito disto. Nós temos um salmo que fala a respeito do Deus que deve ser adorado. Um salmo que fala do Deus que deve ser louvado, que deve ser reconhecido, que deve ser honrado por aqueles que vivem sobre a face da terra. Quando nós falamos de adoração, nós estamos falando em reconhecimento. Adorar é reconhecer. Adorar é prestar a honra a quem merece a honra. E assim, então, quando nós somos convidados a adorar a Deus, nós somos convidados a prestar-lhe a honra que Ele merece. Nós somos conclamados a prestar a Ele o louvor que o seu nome merece. Então, nós temos visto no livro dos Salmos que os Salmos tratam da vida cotidiana do povo de Deus. Os Salmos tratam dos altos, dos baixos, dos momentos fáceis, dos momentos difíceis que o povo de Deus passa. Os Salmos tratam
do enfrentamento dos inimigos, das dificuldades. Os salmos tratam da vida do povo de Deus, que em meio às dificuldades ou em meio às bênçãos derramadas, o povo se coloca em adoração diante deste Deus. Quanto ao Salmo 47, não é possível nós sabermos quem foi o autor deste salmo, também não é possível identificar aqui um acontecimento específico que esteja por trás daquilo que narra o Salmo 47. Mas este salmo faz referência a algumas situações da vida do povo de Israel. E estas situações são importantes e nós vamos nos referir a elas no decorrer da nossa exposição. E o Salmo 47, portanto, como nós já falamos, é um salmo de convite à adoração. E aqui o salmista fala sobre como adorar a Deus e apresenta também os motivos pelos quais nós devemos adorar a Deus. O salmista nos fala como adorar a Deus e nos apresenta os motivos pelos quais devemos adorar a Deus. Então, tendo isso em mente, nós podemos aqui refletir no que diz este salmo sobre o direcionamento, as diretrizes quanto à adoração a Deus. Aqui nós temos as diretrizes que Deus nos dá quanto à adoração do seu nome. Certamente nós não nos colocamos na presença de Deus para adorá-lo segundo aquilo que nós achamos que deve ser, não segundo aquilo que nós entendemos. Nós não nos colocamos na presença de Deus para adorá-lo, não segundo aquilo que nós achamos que é correto, mas nós adoramos a Deus de acordo com a vontade dele próprio, de acordo com aquilo que ele mesmo requer de nós. Portanto, aí nós vemos uma das diretrizes quanto à adoração a Deus, que é exatamente isso: como Deus deve ser adorado. Você deseja adorar a Deus? Você deseja ser um adorador? Você deseja dedicar sua vida em adoração a Deus? Então, é necessário que, olhando para a palavra de Deus, você e eu entendamos como Deus deve ser adorado. E a palavra do Senhor nesse salmo nos mostra isso. Como Deus deve ser adorado. Como nós já vimos nos versículos iniciais, todos os povos da terra são convidados para adorar a Deus juntamente com o povo de Israel, entendendo que o povo de Israel é o povo de Deus escolhido lá a partir de Abraão, da descendência de Abraão, né? Depois a descendência vai se multiplicando e este povo se torna o povo escolhido de Deus. O povo com o qual Deus fez uma aliança, Deus fez um pacto. Neste pacto, Deus disse: olha, eu serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. E aí então, os povos das nações, os povos que não fazem parte deste povo, são convidados a adorar a Deus juntamente com o povo de Deus. Como diz aqui no versículo 1, batei palmas todos os povos. Não apenas aqueles a quem Deus escolheu como seu povo, mas aqui nós temos um convite para que todos adorem a Deus. Aqui nós temos um convite para que todos se coloquem diante de Deus e reconheçam quem é Ele. E aí então nós vemos que o salmista diz que devemos adorar a Deus com alegria. Essa é uma das formas como Deus deve ser adorado. Deus deve ser adorado com alegria. E aqui nós vemos algumas expressões que nos mostram exatamente isto. O salmista nos convocando para adorar a Deus e nos mostrando que Deus deve ser adorado com alegria. Vejam aí algumas expressões. Uma delas é: batei palmas. Ele começa dizendo: batei palmas, todos os povos.
celebrai a Deus com vozes de júbilo. Bater palmas era uma manifestação de alegria do povo, quando este povo estava reunido para a coroação de um rei. Lembrando que o salmista está tratando de Deus como sendo o rei de toda a terra. Portanto, aqui, certamente, em sua mente, há uma figura, a figura do povo reunido diante do seu rei, e o seu rei sendo coroado. E esta figura aponta para o Deus, o rei de toda a terra, que deve ser exaltado. E quando então o povo se reunia para a coroação de um rei, eles tinham o costume de bater palmas em alegria por aquele momento. O texto de 2 Reis capítulo 11 nos mostra isso. 2 Reis capítulo 11, versículo 12, falando da coroação do rei Joás. Diz o texto: então Joiada fez sair o filho do rei, pôs-lhe a coroa e lhe deu o livro do testemunho. Eles o constituíram rei e o ungiram e bateram palmas e gritaram: viva o rei! Então, este acontecimento no meio do povo apenas nos ilustra aquilo que possivelmente estava na mente do autor deste salmo, quando diz: batei palmas, numa atitude de alegria diante daquele que é o rei de toda a terra. Expressão exterior de alegria. A alegria, na verdade, ela começa no coração, não é? A alegria começa lá no interior do nosso ser. E a manifestação externa é apenas uma demonstração daquilo que está no coração. De forma que qualquer tipo de manifestação externa que não tenha como motivação um coração de fato desejoso de adorar a Deus, um coração alegre pelas bênçãos de Deus, então estas manifestações externas se tornam sem sentido. Mas o que o salmista está conclamando a fazer é para que estas manifestações de alegria sejam de fato manifestações de pessoas que estão diante deste Deus e reconhecendo que Ele é o Rei de toda a terra. Portanto, a alegria na adoração também tem o seu aspecto de festa. A outra expressão que nós temos aqui é celebrai a Deus. A celebração tem o aspecto de um momento festivo. Celebração aponta para um momento de festa. E aqui então é outro ponto que nos mostra que Deus deve ser adorado com alegria. Manifestação externa, como ele diz, batei palmas, e ele diz, celebrai a Deus, festejem a Deus, adorando a Ele. E ele completa com outra expressão que nos aponta esta forma como devemos adorar a Deus com alegria, quando ele diz, celebrai a Deus com vozes de júbilo. O júbilo, na verdade, é uma alegria profunda. O júbilo é uma alegria consistente. O júbilo é uma alegria motivada por razões extraordinárias. E o nosso Deus é extraordinário. O que Deus faz é extraordinário. Aquilo que Deus realiza é extraordinário. E o salmista, então, com estas colocações, ele nos mostra que a adoração do seu povo deve ser uma adoração alegre, uma manifestação de alegria, uma manifestação de uma alegria que parte de dentro do coração. Então, as manifestações externas, a forma como nós adoramos, a forma como nós nos dirigimos a Deus, certamente precisa ser uma forma que demonstre
esta alegria. Então é necessário, logicamente, limitar as manifestações externas de alegria no alvo da nossa adoração. A manifestação externa da alegria, que não tem o foco em Deus, se torna uma manifestação de alegria sem sentido. Só para termos uma ideia, nem toda manifestação de alegria tem o foco em Deus. Vamos pensar numa das grandes manifestações de alegria que eu creio que, graças a Deus, esse ano nós não vamos ter, que é o Carnaval. É uma grande manifestação de alegria, não é? Ali, o que nós vemos são pessoas extravasando externamente, através dos seus corpos, uma alegria. Mas aquela alegria não é uma alegria que está focada e voltada para o Deus que é Rei de toda a terra. Então, por isso que quando nós pensamos na maneira como nós externamos a nossa alegria na adoração a Deus, nós precisamos certamente sempre termos o foco em que a nossa manifestação de alegria seja direcionada a Deus, para que esta manifestação de alegria não se torne carnal, não se torne antropocêntrica, né? Não se torne voltada para nós mesmos, para a nossa própria, o nosso próprio deleite, de maneira então que toda manifestação de alegria deve ser para Deus. Agora, o salmista continua nos mostrando como que Deus deve ser adorado, e ele fala que Deus deve ser adorado com cânticos. Deus deve ser adorado com cânticos. Olhem o versículo 6, que diz assim: salmodiai a Deus, cantai louvores, salmodiai ao nosso Rei, cantai louvores. Salmodiar é cantar salmos, pois os salmos eram usados como canções de adoração e de louvor a Deus. Aqui, quando nós olhamos para o livro dos Salmos, nós temos aqui 150 salmos. E estes salmos eram utilizados pelo povo de Deus como o inário deles. Era o saltério. De onde que eles tiravam as suas canções? Dos salmos. Os salmos que relatam a grandeza de Deus, os salmos que relatam a glória de Deus, os salmos que relatam os feitos de Deus, as obras de Deus. Então o salmista está dizendo: salmodiai a Deus. E com isso ele está dizendo então que é necessário cantar algo, cantar aquilo que exalta o nome do Senhor. E, portanto, os cânticos de adoração e louvor devem ter o propósito de exaltar a Deus. Às vezes nós nos perguntamos: o que devemos cantar como louvor a Deus? Devemos cantar qualquer coisa? Nós devemos cantar qualquer tipo de música? Devemos cantar qualquer tipo de cântico? Certamente não. Quando o salmista diz para salmodiar a Deus, ele está dizendo: cantem aquilo que exalta a Deus, cantem aquilo que reconheça a grandeza de Deus, cantem aquilo que fale das obras deste Deus. Portanto, os cânticos não servem para trazer animação a um auditório, não é? Quando nós falamos de cânticos de adoração a Deus, nós não estamos falando de animar um grupo de pessoas que estão reunidas. Não servem como exaltação das qualidades humanas. Os cânticos de adoração a Deus não servem para trazer glória ao homem, nem satisfação carnal para o homem, mas os cânticos servem para exaltar a Deus. Eles servem para reconhecimento dos atributos e das ações do único Deus. As letras dos cânticos de adoração a Deus devem limitar-se a propósitos que exaltem a Deus.
elas devem se limitar ao propósito teocêntrico, tendo Deus como alvo desta adoração, e nunca ter um propósito antropocêntrico, né? Por isso que o povo cantava salmos. Por isso que o salmista diz: salmodiai, cantem aquilo que exalta a Deus. Então hoje, no universo de tanta música gospel, né, como é chamado, é necessário peneirar aquelas que cumprem o propósito de exaltar a Deus. Se fosse possível cantarmos unicamente letras da Escritura, seria muito bom, né? Seria muito bom se tivéssemos aí compositores, pessoas que entendem de música, que então pudesse pegar letras e extrair da Escritura as verdades a respeito de Deus e transformar isso em músicas de adoração. Logicamente que nós temos, mas talvez a quantidade não é tão grande. Por outro lado, nós temos tanta música no campo aí do louvor, né? Músicas que nada dizem a respeito da glória de Deus, músicas que nada dizem da grandeza de Deus, do poder de Deus, do amor de Deus, mas músicas que falam do homem, que falam do que ele quer de Deus, das bênçãos que ele quer de Deus, músicas que falam daquilo que ele exige de Deus. Então, quando o salmista diz salmodiai, ele está dizendo: cantem, exaltem a Deus com aquilo que de fato glorifica o nome dele. Deus deve ser adorado com cânticos, mas também o salmista diz que Deus deve ser adorado com zelo. É outra forma. A adoração a Deus deve ter o zelo que é próprio de uma adoração a um Deus perfeito. O zelo a um Deus que é o Rei de toda a terra. Se você olhar comigo no versículo 7, o salmista diz: Deus é o Rei de toda a terra, salmodiai com harmonioso cântico. Salmodiai com harmonioso cântico. Aqui ele fala de um cântico ou de cânticos que são cantados com harmonia. A harmonia implica em executar os cânticos de forma que instrumentos, quando usados, e vozes formem uma melodia agradável. Lógico, então, além de ter uma letra que exalta o nome de Deus, a adoração precisa ter também uma musicalização harmoniosa. Às vezes, a gente vê algumas pessoas falando: olha, eu vou cantar aqui, eu canto desafinado, eu canto feio, mas é para a glória de Deus. O salmista está dizendo: a adoração precisa ser através de um harmonioso cântico. E aqui, esse harmonioso cântico expressa o zelo daqueles que adoram a Deus. E aí, logicamente, que está envolvido nessa ideia do harmonioso cântico, as técnicas para promover a harmonia do cântico. E estas técnicas para promover a harmonia devem ser empregadas pelos músicos. Nós temos visto aqui nos Salmos, desta segunda parte do livro dos Salmos, que são os salmos dos filhos de Corá, né? Os filhos de Corá eram levitas, que eram músicos. Portanto, dentre os levitas existiam pessoas que entendiam de música, que eram técnicos para tocar os instrumentos, que eram técnicos para promover as vozes. E a adoração a Deus requer esse cuidado, este zelo. Às vezes, não quer dizer que tem que ser algo pomposo, né? Ainda que seja simples, mas precisa ser bem executado, precisa ser feito com zelo, com harmonioso cântico. Lógico que o salmista não está dizendo que todos aqueles que
adoram a Deus precisam entender de música. Mas aqueles que dirigem e conduzem o povo na adoração precisam ter condição de prover essa harmonia na música e na condução da adoração a Deus. E essa qualidade, né, na execução dos cânticos não deve trazer glórias aos que executam, mas a Deus a quem o povo adora. O zelo pela harmonia não deve se transformar, lógico, em um show para a glória do homem, mas o zelo na adoração deve levar em conta que Deus é o alvo desta adoração. Lógico que aqui existem alguns perigos bem constantes, quando pessoas que fazem bem feito, que sabem tocar, muitas vezes podem ser tentados a buscar a glória para si mesmo, através das técnicas de conduzir a música, não é? Mas o Senhor precisa ser o alvo da sua adoração. De maneira que, por mais que você saiba fazer com técnica, com maestria, por mais que você saiba fazer com toda a capacidade, faça sempre para que o nome do Senhor seja exaltado. Então nós não devemos apenas ter a iniciativa de adorar a Deus, mas nós precisamos adorá-lo conforme Ele quer e conforme Ele merece ser adorado. É o que o salmista está nos mostrando, como devemos adorar a Deus. E aí é importante que eu e você avaliemos a forma como nós entendemos a adoração a Deus. Então, se quando nós avaliamos a maneira como nós adoramos a Deus, ou a forma como nós entendemos a adoração a Deus, e se nós percebemos que da nossa parte falta reverência na forma de adorar, se nós percebemos que falta alegria na adoração, se nós percebemos se da nossa parte falta o zelo na adoração a Deus, é necessário que haja da nossa parte arrependimento. É necessário que nós nos arrependamos e ofereçamos a Deus uma adoração que glorifique o nome dEle. Se da nossa parte nós temos adorado, ou temos prestado adoração com finalidades que não sejam unicamente a glória de Deus, nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos voltar atrás e dedicar a nossa adoração somente a Deus. E aí então, depois de vermos como Deus deve ser adorado, nós podemos ver neste salmo também por que Deus deve ser adorado. Por que o povo de Deus deve adorar a Deus? E aí o salmista nos mostra aqui o porquê que Deus deve ser adorado. E nós vamos ver que Deus deve ser adorado basicamente por dois motivos. Por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele faz. Deus deve ser adorado pelo seu povo pelo que Ele é e pelo que Ele faz. O versículo 2, aqui do texto que nós lemos, Salmo 47, diz assim: pois o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Então aqui o salmista já começa dizendo quem é este Deus. Ele está convidando para adorá-lo. E agora ele fala por que adorar este Deus. Adorar a Deus porque o Senhor Altíssimo é tremendo, é o grande Rei de toda a terra. Então, se os governantes terrenos e os reis eram reconhecidos, muito mais Deus deve ser reconhecido. O poder, a influência e a eficiência dos reis terrenos são limitados. Por mais poderoso que seja um governante, por mais poderoso que seja um rei na face da terra, o seu poder, a sua influência, a sua eficiência é limitado. Contudo,
o Senhor, como diz aqui o salmista, o Senhor, ele tem atributos inatingíveis pelos homens. Este Deus que deve ser adorado, ele deve ser adorado por causa dos seus atributos, atributos que homem algum pode alcançar ou atingir. Como diz o salmista, ele é o Senhor Altíssimo, ou seja, é aquele que está acima de todos. Ele é tremendo, ou seja, o seu poder é ilimitado. Ele tem poder para todas as coisas. E o seu reino não tem limites. Como diz o salmista, que ele é o grande rei de toda a terra. Os governantes reinam no limite do seu país. Os governantes reinam no limite do seu estado. Mas Deus é o rei de toda a terra. Ele é o rei que governa poderosamente todas as coisas. Por isso esse Deus deve ser adorado pelo que ele é. Ele deve ser adorado pelo seu poder, pela sua majestade, pelo seu reino que não tem fim, pelo seu reino que não tem limites. Mas o salmista, no versículo 3, fala a respeito das obras de Deus. Aquilo que Deus fez e aquilo que Deus faz, que deve ser motivação para o seu povo adorar o seu nome. Versículo 3 e 4 dizem assim: Ele nos submeteu os povos e pôs sob os nossos pés as nações. Escolheu-nos a nossa herança, a glória de Jacó, a quem ele ama. Então aqui o salmista está relatando as ações de Deus em favor do povo de Israel, não é? Após a libertação da escravidão do Egito, então, relembrando a história do povo de Israel, o povo de Israel estava lá no Egito, cativo, estava escravo, e Deus libertou por meio de Moisés. E após a libertação do povo lá do cativeiro do Egito, o povo caminhou 40 anos no deserto, esperando uma promessa, a promessa de que eles iriam possuir a terra prometida. Eles caminharam no deserto nessa expectativa de que eles iriam possuir a terra prometida. E Deus os conduziu no deserto e, por fim, o povo entrou na terra prometida, Canaã. E é interessante porque os povos que habitavam a terra de Canaã eram muito mais poderosos do que o povo de Israel. Os povos que habitavam a terra de Canaã eram numerosos, contudo Deus os tirou da terra para que o seu povo recebesse ali a sua herança. É o que o salmista diz: Ele nos submeteu os povos e os pôs sob os nossos pés as nações. Deus escolheu a herança desse povo, a glória de Jacó, a quem ele ama. Lembrando que Jacó foi filho de Isaque, né? E Jacó, depois que ele fugiu da casa do seu pai, por causa da contenda que teve com o seu irmão, né? Foi para a casa do seu tio e depois ele, enriquecendo na terra, na casa do seu tio, ele sai com a sua família e ele, então, reconhece a Deus como o seu Senhor. E Jacó amadurece na sua vida em relação a Deus. E teve um episódio, então, quando ele vinha saindo da casa dos seus pais, quando o texto fala que ele teve uma batalha, uma luta com um anjo, não é? E ali ele foi tocado por este anjo, ele foi tocado por Deus, e Deus prometeu a ele que ele seria aquele por quem o seu povo seria multiplicado, e o seu nome foi mudado de Jacó para Israel. E daí então surge e inicia o tratamento, né, deste povo escolhido como povo de Israel.
Por isso o salmista fala de Jacó, a quem Deus ama. Paulo fala que Deus amou a Jacó e se aborreceu de Esaú, o seu irmão. Então, Deus amou a Jacó, não porque ele era melhor do que o outro, mas porque Deus quis amá-lo. E é assim que Deus ama o seu povo, não porque o seu povo mereça alguma coisa, mas porque o seu amor é um amor incondicional. É um amor que não está limitado ou está vinculado ao que nós somos, mas o amor de Deus pelo seu povo é um amor incondicional. E aqui o que nós vemos, então, é o salmista falando a respeito da forma amorosa como Deus escolheu o seu povo, tratou do seu povo e deu a terra como herança para o seu povo. Em Deuteronômio capítulo 4, fala sobre isso, nos versículos 37 e 38, diz assim: porquanto amou teus pais, uma referência aqui a Jacó, e escolheu a sua descendência depois deles, e te tirou do Egito, ele mesmo, presente e com a sua grande força, para lançar de diante de ti as nações maiores e mais poderosas do que tu, para te introduzir na sua terra e te dar por herança, como hoje se vê. Então, toda essa trajetória do povo de Israel, até chegar na terra prometida, foi uma trajetória marcada pelo cuidado de Deus, uma trajetória marcada pela manifestação do amor de Deus, do sustento do Senhor, uma trajetória marcada pela providência de Deus na vida do povo. Portanto, aqui o salmista está adorando a Deus por aquilo que ele faz, pela forma como ele cuida do seu povo, né? E aí, o versículo 5 fala: subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som da trombeta. Quando o povo, sob comando de Josué, entrou para possuir a terra de Canaã, a arca da aliança foi levada no meio do povo, né? Então, Josué foi aquele que veio depois de Moisés e atravessou com o povo para possuir a terra de Canaã. E a arca do Senhor, a arca da aliança, aquela que tinha dentro dela as tábuas da lei, né? O cajado de Moisés e o maná, esta arca da aliança representava a presença de Deus no meio do seu povo. E aí então, o texto da palavra do Senhor, em Josué 3, fala que quando o povo, no comando de Josué, atravessou o rio Jordão para possuir a terra que Deus prometeu, eles levaram a arca do Senhor, a arca da aliança com eles, no meio do povo. E aqui, possivelmente, no versículo 5, o salmista está fazendo referência a isso, quando diz que subiu Deus por entre aclamações, o Senhor ao som de trombeta. Enquanto então eles possuíam a terra que Deus prometeu, o Senhor estava no meio deles, garantindo ali a vitória, garantindo ali que eles estavam, de fato, recebendo a herança do Senhor. E aí, no versículo 7, repete algumas afirmações que o salmista já fez aqui. Ele diz: Deus é o rei de toda a terra. Versículo 8, Deus reina sobre as nações, Deus se assenta no seu santo trono. O fato é que Deus não governa apenas sobre o seu povo, Deus governa sobre todas as nações. Toda a terra pertence ao Senhor. E finalmente o versículo 9 nos diz: os príncipes dos povos se reúnem, o povo do Deus de Abraão, porque a Deus pertencem os escudos da terra, ele se exaltou gloriosamente. Então, na perspectiva de que Deus reina sobre todas as nações, o salmista fala aqui dos gentios, daqueles que não fazem parte do povo de Israel. E estes povos que não fazem parte do povo de Israel se reúnem com o povo que é o povo de Abraão. E eles se reúnem
reconhecendo que Deus sustenta toda a terra, Deus protege a terra como quem a envolve com os seus escudos. É o que o salmista diz, porque a Deus pertencem os escudos da terra. Com isso ele está dizendo, Deus sustenta a terra, Deus protege a terra, Deus pela sua providência é aquele que mantém a vida na terra. Por isso ele deve ser adorado. Adorado não apenas pelo povo que o reconhece, mas por todas as nações. Porque Deus, a quem pertencem os escudos da terra, Ele sustenta todas as coisas. E aí ele termina dizendo que Ele se exaltou gloriosamente. Deus está exaltado acima de todos os povos e de todos os poderosos da terra. Vejam aí que o salmista apresenta quem é Deus, as obras de Deus, para mostrar por que nós devemos adorar o seu nome. E devemos adorar somente o seu nome. E devemos adorar com alegria. E devemos adorar com zelo. Exatamente por isso. Por aquilo que Ele é e pelo que Ele faz. Pelo que Ele faz, especialmente pelo seu povo. Mas pelo que Ele faz por toda a terra, porque a terra existe e depende do cuidado de Deus. Mesmo aqueles que rejeitam a Deus, só vivem porque Deus os sustenta. Porque os escudos da terra pertencem ao Senhor. E aí eu quero, então, finalizar essa parte dizendo que os motivos para adorar a Deus apresentados pelo salmista ganham ainda mais clareza na pessoa de Cristo Jesus. Por quê? Primeiro, porque após a morte e ressurreição de Cristo, Ele foi elevado aos céus e assentou-se no trono de onde Ele governa toda a terra. Assim nós adoramos a Deus na pessoa de Cristo, que é o Rei sobre todos. O salmista, certamente, aponta para a glorificação de Cristo, que é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Outra questão é que em Cristo, nós que não somos da linhagem carnal de Abraão, nós passamos a ser o Israel espiritual. Nós fomos inseridos, através de Cristo, na aliança com Deus. Nós somos o povo de propriedade exclusiva de Deus por meio de Cristo. O salmista diz que então as nações vêm até o povo e ali as nações, juntamente com o povo, adoram o Deus de Israel. E isso aconteceu por meio de Cristo. Nós fomos inseridos no povo da aliança por meio de Cristo. E mesmo não sendo descendentes de Abraão, fisicamente falando, nós fazemos parte dessa aliança por meio de Cristo Jesus. Assim como Deus lhe deu a terra prometida, nós aguardamos a herança eterna. Esses feitos do Senhor por nós são as motivações para nós adorarmos o seu nome. E nós adoramos a Deus porque, enquanto vivemos no mundo, somos mantidos e somos guardados pelos seus atos providenciais. Então, que a nossa vida seja uma constante adoração ao nosso Deus. E que nos ajuntamentos solenes, o que é um ajuntamento solene? É exatamente esse momento que nós estamos aqui agora. Que nos ajuntamentos solenes adoremos ao Senhor pelo que Ele é e pelo que Ele tem feito por nós. Mas nós podemos adorar a Deus também em momentos que não estamos reunidos solenemente. Nós adoramos a Deus na nossa vida diária, em todo o tempo, por onde estivermos. A nossa vida expressa a nossa adoração a Deus em reconhecimento por aquilo que Ele é e pelo que Ele tem feito por nós. Então, nós vimos aqui essas duas diretrizes para a adoração a Deus. Nós devemos entender como Deus deve ser adorado. Nós não devemos adorar a Deus por aquilo que nós achamos,
nem da forma como nós pensamos que deve ser. Nós devemos adorar a Deus segundo a Escritura nos ensina que Deus deve ser adorado. Nós vimos aqui a outra diretriz, que é as razões por que Deus deve ser adorado. E que nós tenhamos sempre isso em mente, de forma que toda a nossa adoração a Deus seja bíblica, toda a nossa adoração a Deus seja de fato focada no propósito certo, que é a glória dele mesmo. Então, que o nosso Deus nos abençoe e nos faça entender que feliz é aquele que adora a Deus. O ser humano vive no mundo, muitas vezes em busca da sua própria glória. O ser humano vive no mundo em busca da sua própria exaltação e não quer reconhecer que Deus é o único digno de glória e de exaltação. Mas aquele que, então, reconhece que Deus é digno de glória, este se coloca no lugar certo, né? Como Jesus disse, bem-aventurados os humildes. Bem-aventurados os humildes. Quem são os humildes? São aqueles que se humilham debaixo da poderosa mão de Deus. Porque aqueles que se humilham serão exaltados pelo Senhor. As pessoas que não reconhecem este Deus vivem no seu próprio orgulho, vivem na sua própria soberba, vivem buscando a sua própria glória. E assim, então, aqueles que se exaltam serão humilhados. Exaltemos a Deus, humilhemo-nos diante do Senhor, reconheçamos as suas obras e reconheçamos aquilo que Ele é por nós. Amém? Que Deus nos abençoe e que a sua palavra permaneça em nossos corações, nos trazendo direcionamento em todo o tempo.